Olha, eu tenho orgulho dessas filhas aí. Amém, amém. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, queridos. Como estão vocês? Nós estamos com fé, focados no sobrenatural, sim ou não? Cremos ou não cremos no poder absoluto de Deus, igreja? Vamos aplaudir o Rei Jesus por isso. Santo é teu nome, meu Deus, santo é teu nome. Amém, amém. Meu Deus, o Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tenho papel, porque eu tenho 9 personagens aqui, eu não posso esquecer nenhum. Queridos, nós estamos numa campanha de romper. Estamos a vias de herdar o invisível. Algo que é nosso, algo que nos foi dado. Satanás não consegue bloquear isto, porque ele sabe... Ele sabe que nós somos imprevisíveis. Você tem um Pedro que desvia, que fala que não conhece o Senhor Jesus, nega publicamente. Mas alguns dias depois está pregando no templo. Então o ser humano é imprevisível. Mas Satanás sabe muito bem quem é Deus. E ele sabe que quando Deus promete algo, céus e terras não poderão passar sem que aquilo se cumpra. Há coisas reservadas para nós. Há vias de serem entregues. Porém, Deus lida com regras. Deus estabeleceu padrões para Ele atuar. Essas regras nessa campanha de um pouco mais do que 2 semanas, porque são 3 domingos que estamos pegando nisso, e 3 quintas-feiras e 2 terças. Queridos, estamos aprendendo segredos e recebendo chaves, coisas aplicáveis no dia a dia, funcionam. Estamos aprendendo aqui. Hoje temos que aprender algo mais que conhecemos, mas temos que destacá-lo na Bíblia. A verdadeira fé, amados, é alguém que agarra a verdade absoluta de quando a palavra afirma que para Deus não há impossíveis. Queridos, se há um entrave, uma barragem, um bloqueio, que Satanás tenta levantar no coração dos servos e servas de Deus que vão dar promessas, um dos pontos cruciais é: Deus está perdido. Deus, na verdade, no céu tem todo o poder, mas na terra vai com calma, não é assim. E tem muito crente que se convence disso e acaba bloqueando a ação do sobrenatural na sua vida. Um crente incrédulo na terra não vai anular o poder de Deus. Deus não vai perder seu poder porque eu e você deixamos de crer. Mas o que Deus, apesar de todo o poder que Ele tem, se o ser humano na terra não usa as chaves que Deus deixou disponíveis, chamadas chaves da fé, se o ser humano não usa, o próprio ser humano trava as portas, as comportas do céu, para que o que está oriundo do sobrenatural não chegue na sua vida. Hoje nós temos que, com 9 personagens, revela à luz da palavra a importância dessa frase. Para Deus, vamos dizer juntos, para Deus não existem impossíveis. Aplaude a Deus por isso em nome de Jesus. Não podemos ler a Bíblia genericamente, porque a Bíblia não é uma historinha a ser contada. A Bíblia é a palavra de Deus, é toda a nossa base para a gente entrar no céu. Por isso, quando lemos a Bíblia, temos que observar alguns pontos. Pastor Maíldio, vamos lendo então, primeiro personagem, o povo de Israel. Números capítulo 13, versículos 31 a 33. Nós às vezes lemos isso e muito rápido partimos para a crítica. Porém, nós temos que também entender o contexto. Vamos ver. Números capítulo 13, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores,
e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vamos continuar o capítulo 14, do 1 ao 4. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Por que eles choraram de verdade? Porque essa terra era impenetrável mesmo, queridos. A informação que veio aí, ela não era surreal. Lá, aquele lugar que eles foram lá espiar, era um aglomerado de fortificações. Cidades pequenas, restritas, com muralhas gigantes. Então, a cada passo que você quer avançar, você tem novas fortificações impenetráveis. E eles acharam que o povo que estava nessa terra já era de alta estatura, que eram os gigantes de mais ou menos 2,5 metros de altura, que são os menores gigantes que temos, como os filhos de Edom, etc. Mais para frente viram filhos de Enaque. Filhos de Enaquins, eles tinham 4 metros de altura. Cientificamente acharam a pelvis 120 centímetros, eu acho que é algo assim, a medida. Então, para que um corpo humano se sustente nisso, é mais de 4 metros de altura. Eles não choraram porque, tudo bem, já eram mimados, etc. Mas eles não choraram só por isso. Porque aquela terra era impenetrável mesmo. Era comprar a morte. Eles falaram assim: para entrar, ninguém entra. Porque as muralhas que tem são construídas por gigantes. Nós, como gafanhotos aos olhos de todos os moradores. Isso é fato, nós temos registros no Oriente Médio disso. Uma terra em que se aglomeraram todos os gigantes. E uma parte deles, raça menor, mestiça, que era de 2 metros a 2 metros e um pouco mais, foram para o Líbano. Eu devo ter vindo de uma das cunhadas das tias deles lá. Mas eles foram para aquela região. Só que esses eram bem menores. Agora, naquele lugar de aglomerado, onde os gigantes se estabeleceram, e povoados lacrados com suas fortificações já internas, os que foram como espias, olharam o cenário. Para entrar para dentro já ninguém entra. E se entrar, eles vão nos devorar. Por quê? Nessa altura que nós somos, vendo gente de 4 metros de altura, como é que fica? Queridos, o que nos chama a atenção, eu não zombo do povo de Israel que chorou, porque eles não tinham o Espírito Santo, tenta lembrar disso. Eles não tinham igreja, eles não tinham Bíblia na mão, tenta lembrar. Então, eu não zombo deles, eu sei, eu entro no cenário, eu sei bem ao que eles se referem. Mas sim, o que me destaca no cenário, puxa, eles aos 40 anos de idade, onde um homem no seu maior vigor, estão com medo de entrar porque é impenetrável. Porém, um homem com 85 anos de idade, 45 anos depois, chamado Caleb, está pronto para destruir aqueles mesmos gigantes e entrou. Você não vai dar glória a Deus, não? Isso é fé. É fé. Louco não foi quem disse impenetrável, porque o diagnóstico foi esse. Mas sábio é quem agarrou a fé. E para você ter uma ideia o quanto era terrível o cenário. A nuvem se movendo em cima do povo de Israel. Josué na linha de frente com toda a fúria. O arcanjo que cuidava do povo de Israel, que era o Gabriel, que estava lá, já guiando o povo lá para dentro. Começaram quando Caleb tinha 40 anos de idade.
Quando Caleb chega na divisa do Líbano, antes do Líbano, naquela região de Hebron, já tinham passado 5 anos de guerras. Então aquela terra não era um pedaço fácil, não era um campo fácil. Com toda a fé, todo o poder empenhado, o arcanjo ali, Josué de pé, levou 5 anos para ainda Caleb começar a brigar para conquistar. Imagina só. E aí, que conclusão esse quadro nos leva hoje? Queridos, nossos problemas são reais. O diagnóstico que trazemos aos pés de Deus é real. A crise está aí. Eu não vou chamar você de surreal, xerocola, porque está me dizendo que não tem emprego. É real. O nosso diagnóstico para Deus é terrível muitas vezes, porque não tem mais jeito. Porém, os que adentram no sobrenatural e herdam as promessas, são aqueles que ainda se agarram na frase e colocam como coluna, cimentam o chão debaixo dos seus pés com a verdade absoluta. Para o meu Deus não há impossíveis. Porque é o impossível, mas para Deus não há. Caleb agarrou isso. Caleb falou. Por que a Bíblia não fala de Josué que herdou? Fala de Caleb. Porque Josué foi com o poder de Deus. Josué foi com os sacerdotes. Josué guiou pela unção do poder de Deus, das trombetas. Caleb foi na raça, no dia a dia, onde se vive lá fora, com espada na mão. Por isso que o elogio maior sempre vem para Caleb na Bíblia. Não é Caleb que falava com os anjos e os arcanjos. Não é Caleb que conversava com Deus, era Josué. E Caleb hoje representa você. Eu não sou o pastor da igreja. Glória a Deus, teu milagre é maior, tua honra é maior. Deus não fala comigo como fala com o pastor. Então você é Caleb. Você vai ver 18 elogios na Bíblia para Caleb, 2 para Josué. Tem relato na Bíblia que fala: salvo Caleb porque ele resolveu me seguir, ele vai herdar lá. Não fala de Josué. Não é porque Deus esqueceu Josué naquele fato, mas é porque ele está vendo o esforço que empenha um Caleb, que é você, lá na ponta da lança. Agora, o sobrenatural, ele é a favor dos que creem que para Deus não há impossíveis. Agora você aplaude a Deus de verdade. Não há impossíveis. Eu já vi Deus fazer cada coisa, queridos. Agora, uma guerra semelhante enfrentou Ezequias contra Senaqueribe. Meu Deus do céu, Ezequias sentado em Jerusalém, um punhado de gente, saídos de uma crise. Venha contra ele o cara lá de Babilônia, do maior império do Oriente Médio. Que loucura! Que guerra é essa? Que desleal! É outra coisa que é impossível. Qualquer um que visse a estrutura militar do cara, desse maldito Senaqueribe, cairia em prantos, cairia em depressão, correria para se ajoelhar e falar: por favor, me perdoa, não nos mate, nós te damos impostos, nós vamos servir com dignidade, você vai ter orgulho de nós como seus escravos. Porque é uma coisa surreal. Outra coisa que muitos de nós não sabemos aqui no Ocidente. Deixa eu te falar algo. Sabe como que a Pérsia, Babilônia, depois Pérsia, Assíria, aquilo lá, aquele. Sabe como eles brigavam? Eles traziam armamento de animais. Eles iam lá na Índia, traziam os elefantes. Eles iam não sei aonde. Então você não chegava já no armamento deles. Sempre que morria, eram os escravos trazidos dos países de fora com seus animais de armamento. Você não tinha tecnologia nenhuma. Você lidava com gente andando em cima de coluna móvel, porque animais estão puxando 3, 4 metros de altura. E o armamento está todo ali. Só que se você matar todos esses caras porque você fez uma mágica mirabolante lá, você não chegou no exército deles. Você só matou escravo, entende? Escravo que para eles era descartável. Como guerrear contra esse povo quando você era de um punhado em Jerusalém que não chegava a 1 milhão de almas, todos os habitantes ali? Como você faria? Porém, queridos, eu lembro de uma frase que Ezequias disse: bendito é Deus pela tua vida, Ezequias. 2 Crônicas 32, o que Ezequias falou? Que fundamento Ezequias liberou? Porque aqui é outro impossível. E a única chance de sair com a própria vida no corpo, não é nem ter a vitória, salvar a própria vida. Porque quando Senaqueribe vinha,
é porque ele vinha para matar, devastar, porque ele vinha acertar contas. Se ele quisesse dominar uma cidade, ele mandava os emissários. Era esse o praxe. Chegavam os emissários do Babilônia, Assíria, Pérsia, os medos. Já sabemos do praxe. Chegam os emissários, está aqui o tratado, assina, se rende, vão ver os nossos líderes, vão chefiar tudo, abrem o tesouro e já era. Quando o Senaqueribe vinha, é acerto de contas. É porque tem alguma coisa pendente e ele quer dar exemplo. Então ele ia como sanguinário. Ia para devastar, é morte para todo lado, não tem escapatória. Agora, neste quadro, em 2 Crônicas 32, 1 e 8, leia isso. 2 Crônicas 32, versículo 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Todos os países, quando eram um pouco mais prósperos, eles construíam fortificações externas, fora das muralhas da cidade. Para que haja o que houver de invasor, as fortificações detêm ele, para que o povo na cidade tenha tempo de se preparar. Os que ficavam nas fortificações eram sempre soldados que têm muito a perder. Porque eu estou na fortificação pondo minha vida em risco, porque eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho muito o que proteger lá atrás, eu dou minha vida por isso. Senaqueribe já entrou devastando as fortificações, já derrubando tudo. E ele chega na porta de Jerusalém. Continua. No versículo 8. Com ele está o braço de carne. Olha o que Ezequias diz ao povo. Leia isso. Com ele está o braço de carne. Está se referindo a Senaqueribe. Ele diz, com Senaqueribe tem a força do mundo, da mídia, da bolsa de valores, enfim. Com ele está o braço da carne, que mais? Mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Dá glória a Deus, igreja. Você vê que aqui era só sobrenatural mesmo. E aqui, a guerra não se determinava por estrutura militar. Porque Ezequias não tinha nenhuma perto do oponente. Ela se determinava com ânimo. Diga comigo, ânimo no Senhor. Minhas forças em Deus. Sabe quando fala lá em Neemias 8:10, alegrai-vos porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deixa eu te falar algo. Satanás quer que você olhe para os problemas e entre numa coisa aqui dentro chamada apatia. Você encontra muito crente apático, apática. É uma tristeza que entrou, se alojou nos pulmões dele e dela, e aquilo começou a sufocar a fé. A pessoa por fora tem cara de estrutura espiritual, por dentro algo lá está bloqueado. Satanás sabia que ele precisava disso com Ezequias, porque ele sabia que Ezequias está sendo pego no melhor momento dele com Deus. Você acabou de ler, depois desta fidelidade, Ezequias estava bem com Deus. Então Satanás sabia que não adianta querer entrar direto, que não entra. Senaqueribe parou na porta e não entrou direto, porque ele sabia, o bicho que estava nele sabia. Essa dona deste lar, esse irmão desta família, eles estão bem com Deus agora. Dá glória a Deus aqui. Não dá para entrar. Então Satanás diz, eu tenho que formar um bloqueio. Eu tenho que armar no pulmão deles uma trava, no peitoral, um bloqueio. Ezequias não aceitou, rejeitou. E você vai rejeitar hoje e vai rejeitar na campanha. Você vai dizer, o meu Deus só faz coisa impossível. Tudo que eu estou vendo aqui é impossível. O meu Deus ainda faz os impossíveis. E o povo cobrou ânimo. Então você vê que a guerra dependia para ser ganha. Era o povo ter ânimo em Deus. Satanás quer que você cruze uma campanha dessa com a gente carregando no colo. Eu estou mal, mas eu vou lá. Eles vão me ungir, vão pôr azeite na minha cabeça, vão intensificar as orações, porque muitos dos papéis que você não vê aqui estão em Alfa, estão nas outras igrejas, então estão aumentando a luta por mim. Satanás quer que você vá embarcando nessa. Pegue um barco andando e saia do outro lado, e agora, o que vai ser de mim?
Porém, Deus está tirando a apatia. E Deus está te dando uma coisa chamada cobrar ânimo, coragem. Você precisa entrar na campanha, no formato que entrou, sair dela com mais uma chave na tua mão. A partir de agora, ninguém me faz mudar de ideia. Que com o mundo, com o cara que está me ameaçando, com não sei o quê, está o braço da carne. Comigo está o meu Deus para me ajudar, e o meu Deus continua sendo o Deus dos impossíveis. Queridos, o anjo do Senhor arrebentou Senaqueribe. Deus não precisou que Ezequias sujasse as mãos, porque Deus não queria retaliação contra Ezequias. Ezequias não suje as mãos. Vamos dar um exemplo para o mundo, que você não teve nada a ver com isso. Deixa a briga comigo. E o anjo foi lá, arrebentou o cara. E Senaqueribe perdeu a vida em seguida, por ele ter mexido com alguém que confia em Deus. Queridos, os mesmos demônios que assolam vocês são os mesmos que têm pavor que vocês se firmem em Deus. Porque as cadeias para eles, a cobrança dos anjos contra eles é ímpar. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Aplaude mesmo. Por isso que os demônios, quando te atacam, você não entende que eles vêm tão ardis, tão espertalhões, porque eles estão lutando pela própria vida, se é que eles têm vida. Eles estão lutando pela própria vida, porque eles sabem que se eles saírem da empreitada derrotados, o castigo que os anjos vão vir em cima é ímpar. É uma coisa que você não conhece. Por isso, igreja, o princípio de hoje é: o meu Deus ainda faz os impossíveis. Deus sabe que é impossível, mas Ele faz. Dá glória a Deus bem forte aqui. No terceiro personagem foi o que o anjo destacou. Ele falou lá em Lucas 1 para Maria: eu, o anjo, sirvo a Deus os impossíveis. Dá glória a Deus aqui. Maria falou: mas é impossível. Como que uma menina virgem nunca tocou em homem? Como que ela pode aparecer grávida? E o anjo disse para ela: você vai engravidar o Salvador, porque você está lidando com Deus de impossíveis. Leia isso. Lucas capítulo 1. 34 ao 37. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Outro milagre impossível aconteceu com ela. Continua, com Isabel, continua. Sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Leia de novo. Para Deus? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mais uma vez. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vai aplaudindo a Deus com alegria. Enche teu coração de alegria, de esperança, de ânimo, de força, de vontade de viver, de vontade de entrar na colheita. Quarto personagem, ímpar, mas é mesmo. Impossível Abraão e Sara terem filhos. É impossível. E o Senhor Jesus agora não é o anjo que está falando. Agora é o Senhor Jesus que está dizendo: estou te afirmando categoricamente que para o meu Pai não existem impossíveis. Em Gênesis 18, Gênesis 18, 10 a 14. Esse é o quarto personagem hoje. Gênesis 18, versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres.
Riu-se, pois, Sara. Não de zombaria. Você vai rir também. Você vai dizer, mas é possível que Deus faça isso? E Deus vai dizer, pode dar risada com alegria. Eu vou fazer. Continua. Sara no seu íntimo, dizendo: consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Dá para dar glória a Deus aqui? Olha o que o Senhor Jesus disse. Ele afirmou categoricamente. E ele repetiu isso em Mateus 19, 26. Ele falou para Pedro: Pedro, milhões vão se tornar filhos do Deus vivo na terra. Pedro falou: impossível que uma alma se converta. Até me incluo nisso. Impossível. E o Senhor Jesus falou agora não só de um filho, Isaac. Ele falou de milhões. Ele falou: olha, isso para o homem é impossível, mas para o meu Pai nada é impossível. Aplaude o teu Deus, aplaude. O maior milagre, alguém disse que era impossível nesta terça-feira, hoje, ano 2022, você estar aqui. E esse que disse não era um cara que está brincando de evangelho, era Pedro. Mas o Senhor Jesus disse: meu Pai é Deus de impossíveis. Por isso que na terça-feira eles vão estar no culto, e eu estou assistindo aqui pela câmera. O maior milagre já aconteceu. A prova do impossível, quando eu cheguei neste país, que eu descobri que minha mãe era do outro lado, porque eu não sabia a diferença de católico para evangélico. Quando ela falou: eu sou de Jesus Cristo, aquilo me deu um ataque de fúria. Eu ia com ela em pizzaria, aí eu lembrava na pizzaria que ela vai na igreja, nem ia na igreja porque não deixava. Aí eu queria virar uma mesa ali, mas como pode? Eu olhava para ela: mas como pode? Ela me olhava: não, esquece isso, vamos comer, como que diz, vamos ter paz. Olha onde eu estou agora. Olha o que eu estou fazendo aqui. Então o maior milagre, ele já aconteceu. Na tua vida já aconteceu. O impossível, ele já ocorreu. E esse Deus que fez o mais impossível, vai fazer os outros impossíveis. Ele vai, queridos, ele vai. A hora de todo filho, toda filha de Deus de receber, chega. Essa é a tua hora agora. Ela chegou, por que não? Ela chega, tem uma hora que eu vou receber. Tem que chegar esta hora. Dá glória a Deus bem forte aqui. Diga glória a Jesus. Aplaude, ele aplaude. E no quinto personagem, queridos, o problema perdura. São meses. Meses que uma cidade chamada Samaria enfrentando um cerco do inferno. E aí há meses que a comida está acabando, e há meses que tem gente que já está começando a falar em morrer porque não há mais o que comer. E aí você ouve até de um caso de uma com a vizinha que comeu o filho. Que loucura! Então nós não estamos falando de uma, não, sabe, mas que frescura, mas era tão simples confiar no profeta. Não, não era simples. Porque não era um problema que tem 5 dias de duração. É coisa de meses. E a coisa está degradando ainda, gradativamente. E para piorar, quando Eliseu é procurado, e Eliseu diz: amanhã, à tarde, mais ou menos nesse horário, comida de graça para todo mundo. Tenta lembrar que Eliseu não andava com áurea acesa na sua cabeça. Aquele anel de não sei o que, não tinha não. Ele não andava flutuando no ar. Ele era um homem que não estava comendo como todo mundo não estava. Era um homem vestido com a roupa que todo mundo veste. Então você encontrava um homem comum. E agora cabe a você crer ou não. E aí nessa hora ele diz uma frase: amanhã, nesse mesmo horário, olha, coisa de meses. Ele diz: amanhã, nesse horário, já que vocês procuraram Deus, porque ninguém procurou até agora, já que procuraram, então olha, Deus resolve num dia. Aí, lá em 2 Reis 7, versículo 2, o capitão fez uma pergunta lógica. Não que ele está certo. Ele não está certo. Mas hoje a gente entende porque esse capitão falou aquilo.
Segunda Reis 7, versículo 2. 2 Reis 7, verso 2. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás, os teus olhos, porém, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Queridos, por que eu quis ler o versículo? Nós sabemos que Eliseu profetizou. O cara falou, é impossível, nem que Deus abrisse janela nos céus, o Senhor. Impossível. Aí o profeta, não, estou te falando que vai acontecer. E aí aconteceu, e realmente o cara lá que falou, o capitão, o povo atropelou ele correndo atrás da comida que estava de grátis lá fora, porque Deus tinha feito um milagre. Só que por que eu quis ler o versículo? Porque repara que até o incrédulo se refere a Deus como seu Senhor. Ele não falou teu Deus. O capitão não falou, você está profetizando em nome de Deus aí? Ainda que teu Deus abrisse janelas dos céus. Ele não falou isso. Ele falou, ainda que o Senhor abrisse janelas dos céus, como pode acontecer. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ser crente que conhece Deus como Senhor, vestidos com capa de crente, mortos por dentro. Tem cara que louva todos os louvores de cor. Chora nos cultos e glória a Deus por isso. Igreja é lugar de quebrantados. Mas ele sai daqui e não consegue crer que Deus vai dar um emprego para ele. Eu já vi isso. Eu já vi cara me questionando por que eu, que não era pastor, por que eu orei com tanto ímpeto para Deus abrir as portas para um irmãozinho, que estava numa situação pior que a minha. Eu vi cara que deveria ser que me ensina a caminhar por fé, me olhar como quem diz. Ele me falou, Deus não se mete com dinheiro. E essa pessoa que me falou isso era alguém que conhecia praticamente a Bíblia de cor. Como é que você fica num quadro desse? Ele me falou, Deus não se mete com dinheiro. Dinheiro é não sei o quê. Pá. E eu olhei aquilo, eu não sabia o que dizer, porque eu sabia que ele estava errado. E hoje que eu sou pastor, eu sei que ele estava errado. Queridos, vocês vão encontrar muita gente que chama Deus de Senhor, mas eles não são modelo para a sua fé. Por quê? Porque a vida deles vai de mal a pior, mas você não sabe no que crê ou não crê. A capa é maravilhosa, ele chama Deus de meu Senhor. Mas ele não crê que esse seu Senhor pode abrir a janela do céu. E nós não podemos ser o próximo vagão nesse trem aí. Nós temos que ser a nova geração. Estamos numa campanha não para brincar de igreja nem de evangelho. Nós estamos alocados aqui nesses 3 domingos, 3 quintas, 2 terças. Eu queria que tivesse mais tempo, foi o que Deus pediu. Estou correndo para trazer princípios, trazendo 2 princípios por domingo, para te rechear de documentos celestiais. Para a gente sair da campanha pronto para receber tudo que Deus preparou para este povo. Aplaude a Deus por isso, em nome de Jesus. 6º personagem, não precisa ler, todo mundo conhece. Ele fala, Deus está me pedindo carne. O povo de Israel tinha espírito de escravo mesmo. Deus libertou eles do Egito, mas o Egito continuava neles, as marcas continuavam neles. Eu vi muito crente assim. Ele entra no evangelho, ele passou fome lá no mundão, porque o diabo fez ele comer o pão que o desgraçado do diabo amassou. Entra na igreja, é avarento até hoje, tem medo de dizimar, para que não haja nova dificuldade. Ele transporta, né? Ele importa assim o passado dele com o diabo para dentro do que Deus quer fazer de novo. Ele emperra tudo. E o povo de Israel fazia isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele levou gado, ele levou muito gado. O gado dele estava intacto, porque eles passavam nas nossas feiras. Então, a trajetória do povo de Israel era sempre na frente das nossas feiras. Feira do Líbano, feira da Jordânia, feiras montávamos para eles. Eles compravam tudo que eles quisessem. É que agora, o que eles compraram, acabou. E eles não querem mexer com os animais deles. Eles querem carne, eles querem de fora. E aí, Moisés se ira muito com o quadro, porque é ridículo. Mas isso é coisa de alguém que passou muita dificuldade. Então tem trauma. Lamento te dizer que você acha muito disso no Evangelho. Pessoa que tem trauma de umas coisas que passou quando era no mundo lá na mão de Satanás e transporta isso para a gente hoje. E aí Moisés vai lá e fala, Deus, o que dá para fazer com um povo desse?
Deus diz, dá, eu vou mandar carne, eu mando um sopro aí, vai aparecer. E aí Deus fala, quer saber, para um mês inteiro. Quer dizer, eu vou testar eles. Moisés diz, Deus, já não chega, que estou com quase 4 milhões de almas nas costas. Fala que vai mandar carne de não sei de onde. Agora fala o mês inteiro. Acho interessante o estresse de Moisés. E Deus não fala para Moisés que a crise é surreal. Isso que eu acho lindo, o perfil de Deus. Deus é sóbrio. Deus não acha que você é uma pedinte, um chorão, dados a depressões, porque vive chorando. Não. Deus sabe o que dói na gente. Ele sabe. E aí ele não fala, Moisés, é assim que fala. Não. Ele fala, Moisés, amanhã você vai ver se a minha mão fará ou não fará isso aqui. É Deus falando, Moisés, eu entendo a tua lógica, eu entendo o impossível que você me apresenta aqui. Mas amanhã você vai lembrar que sou o Deus dos impossíveis. Aplaude a Deus por isso em nome de Jesus. Eu sou o Deus dos impossíveis. Eu acho lindo, Moisés deve ter ficado assim roendo a unha logo cedo para ver se o que ele conversou com Deus bate. E aí daqui a pouco vem aquela ventania e vem vindo as codornizes. Gente, eu acho lindo isso. Deus dos impossíveis. Estamos tratando de causas impossíveis. Pastor, impossível que alguém me dê emprego, impossível que alguém me livre do despejo. Eu entendo, mas a única resposta que eu tenho a isso é: o meu Deus ainda é o Deus dos impossíveis. Ele é Deus sobre os impossíveis. É Deus, tem o controle absoluto. Aplaude Ele em nome de Jesus. Sétimo personagem. Hoje eu trouxe bastante Bíblia de propósito, porque eu deveria dividir em 2 partes isso aqui, terça e quinta. Mas eu tenho coisas novas para quinta. Então eu tenho que passar o estudo inteiro rapidamente. Lázaro. As 2 Marias falaram, Senhor, ressuscita ele, por favor, por favor, por favor. Mas elas não sabiam a medida do que estavam pedindo. Aí ele fala, tá bom, vamos ressuscitar ele. Aí que elas foram medir e falaram, mas é impossível. Acho bonito isso. Tira ele, traz ele já morreu, queremos ele. Tá bom, então vamos trazer ele. Não, mas aí já está putreficado, já 4 dias. Eu acho bonito isso. Porque a fé é isso, é você não perguntar muito. Aí caiu a ficha delas. Não, mas isso aí é impossível. E olha o que o Senhor diz em João 11, 39 e 40. O Senhor é enfático, queridos. Vejam só. João capítulo 11, versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus? Não te disse eu que o meu Pai é Deus dos impossíveis? Aplaude o teu Deus, aplaude. Penúltimo personagem. Eles dizem para ele, não tem mais o que fazer. Jairo. Ele está lá esperando aos pés de Deus. O Senhor Jesus, Ele vai fazer algo. Minha filha está agonizando, ela vai morrer a qualquer instante. Aí o grupo chega em Lucas 8 e diz, não há mais o que fazer. Satanás vai querer muito vir com essa proposta para cima de você. Não há mais o que fazer. O maldito, ele usa muito esse argumento. Não tem mais o que fazer. Olha, a carta de despejo chegou. Eu conheci um homem vindo dos lugares mais carentes de São Paulo. A infância dele foi à base de fome sobre fome. O teto dele não era normal onde se mora um ser humano. E ele se converteu e Deus lhe prometeu prosperidade. Filho, eu vou te prosperar porque você me ama, você é fiel. Eu vou te honrar. E aí ele começa a dar as flechadas dele. E Deus abre as portas para ele. E agora ele entra no mercado financeiro e Deus aprova para ele. Daqui a pouco ele entra com um investimento numa bolsa de valores, uma coisa um pouco complicada, mas não é. E só que é de muito risco, mas dá muito lucro. Ele tem certeza absoluta do ganho. E daqui a pouco dá uma quebra num lugar de um país, de uma geada, de gado, de não sei o quê. E ele acorda sabendo que ele não tem nada.
Ele não só não tem nada, ele vai ficar devendo. Ele perdeu tudo. Só que parece que faltavam 15 dias para a sentença sair. Irreversível. E ele, uma das coisas que tinha feito era comprado um apartamento de luxo lindo, feliz, testemunhando: Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, me deu isso, me deu isso. Na noite anterior, porque Deus falava para ele: filho, como fez com Jairo, crê somente. E ele ficou na fé. Chegou lá na noite véspera. O quadro irreversível. Amanhã ele perde tudo e fica devendo uma bolada grande. Ele senta naquele apartamento que ainda não está mobiliado. Ele gruda assim na parede, estica os pés e fala: Deus, eu vim contemplar tudo que o Senhor me deu e ao mesmo tempo não tenho nada. E ele começou a chorar, porque ele sentiu a derrota, mas eu ainda confio em Ti. Ele sentiu a presença de Deus. Ele acorda de madrugada. E não acordou para olhar, porque já sabia da sentença. Mas assim, foi acordado. Então já foi lá para averiguar. Durante aquela noite, para descomplicar a história, uma outra bolsa de valores, mais uma conectadas àquela, tiveram uma alta elevadíssima, num investimento pesadíssimo. E aquelas ações que não valiam nada, deram um estouro. De uma meia-noite até 4 ou 5 da manhã. Deram um estouro. Ele acordou com a prosperidade dele intacta. E Deus falou para ele no dia seguinte: eu te disse que este apartamento é teu. Aplaude o teu Deus, aplaude. Lucas 8, 49 e 50. Lucas capítulo 8, versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. O chefe da sinagoga, os inimigos do Senhor Jesus, o homem da sinagoga Jairo, se humilhou, falando: eu nego sinagoga, eu confio no teu poder. O Senhor disse: se você confiou em mim, confiou, então se prepare para o milagre. Aí o chefe da sinagoga fala: entrou numa furada, rapaz, tua filha morreu, não há mais o que fazer. Mas o que o Senhor respondeu no 50? Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Crê somente, e aí sim ela será salva. O Senhor te diz hoje: creia hoje, amanhã o Deus dos impossíveis vai operar na nação ao teu favor. Aplaude o teu Senhor, aplaude. E o maior de todos os milagres, não precisa mais ler, mas vou te lembrar. Os dois que estão indo a Emaús em Lucas 24. Eles estão indo embora. São dois, diga comigo, abandonaram as promessas. Diga comigo, perderam a fé. Diga comigo, negaram as instruções. São 3 coisas que eles fizeram. Porque o Senhor Jesus morreu da pior maneira que eles jamais poderiam assimilar. E já faz 3 dias. Então as instruções de permanecer em Jerusalém, avivamento, etc., abandonaram. Negaram aquilo. Esquece isso. Número 2, não cremos em mais nada. Foi embora, sabemos nem no que deu isso aqui. Negaram a fé, as instruções, tudo. E aí eles estão indo embora. Vão retomar a vida deles como mero ser humano. O Senhor Jesus gruda e diz: o que está acontecendo? Por que essa tristeza entre vocês dois? Se é que me permitem perguntar. Olha, tínhamos um homem assim assado, achávamos, porém 3 dias passaram, não há mais o que fazer. O que me chama a atenção é que no original eles dizem: não há mais o que esperar. É como Satanás fala no nosso ouvido: não há mais o que esperar. Você já está com a sentença na mão, você já ouviu a resposta dele, dela, o médico já falou, não sei quem. E o Senhor abre os olhos deles. E naquela hora, Ele diz para eles: vocês esqueceram que o Deus que vocês agora aderiram para ser seu Pai é o Deus dos impossíveis. Vocês esqueceram disso. E nesta hora, reviveram, se abriram os olhos, correram lá para o meio do grupo e falaram: nós tivemos um encontro real com Ele de volta.
O mesmo Senhor que apareceu para eles lá, como nono personagem de hoje, que é o maior dos milagres, que é o Senhor ter voltado, Ele está aqui. Quantos querem caminhar pelo sobrenatural? Quantos querem ser homem, mulher, jovem, menino, menina de fé? Põe a mão no teu coração, apaga as luzes para mim. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão se de alguma forma tenho negado a fé, se retrocedi na confiança no Senhor. Eu peço perdão se de alguma forma neguei o Senhor, se de alguma forma abri mão das promessas, se neguei as tuas instruções, se me deixei me desesperar, se esqueci o poder que o Senhor tem. Mas eu estou de volta. A minha vida contigo está de volta. Diga isso para Ele com teu coração intacto nele, aí em casa que me assiste, e a você aqui na igreja. Diga: toda a minha fé no Senhor já está estabelecida novamente. Está de volta. Eu ainda creio no Senhor. Ainda creio no Deus dos impossíveis. Diga para Ele: meu Senhor Jesus, eu ainda creio que o Senhor tem todo o poder sobre a minha vida para cuidar de mim. Eu me lanço nos teus braços. Eu me entrego por completo, por completa. Toda a minha causa está nas tuas mãos. Todos os meus sonhos, tudo está nas tuas mãos. Pai celestial, Pai amado, eu peço perdão se de alguma forma sair do teu colo, se por incredulidade, se por desconfiança. Eu peço perdão. Eu estou de volta. Me dá o teu colo novamente. Eu preciso do Senhor. Amado Espírito Santo, com toda a ternura, com todo o amor do teu coração, diga: eu peço perdão se de alguma forma interrompi a nossa comunhão, se larguei a tua mão, se quebrei a nossa amizade. Mas eu estou de volta. Meu coração está voltado a ti. Eu confio em ti. Pode me esperar no quarto da oração, porque eu estarei lá. Eu creio no teu poder. Eu agradeço ao Senhor por tudo que fez por mim até aqui. Creio em milagres. Creio no sobrenatural. É isso que eu sou. Amém. Temos 5 exatos minutos, igreja. São os 5 minutos mais importantes da tua vida até agora. São esses aqui. Aí em casa, que você que ouve o áudio posteriormente, é a você que está na igreja. Você tem 5 minutos para falar com o teu Pai do céu. Não pense em mais nada agora. Agora foca no teu Senhor. Pede perdão por algumas coisas. Talvez tenha que confessar alguns pecados. Talvez tenha que pedir socorro em algumas coisas que estão te angustiando. Ou talvez você renove pedidos de coisas grandes. Talvez você peça dons, o sobrenatural. Tudo isso se faz na presença de Deus. Oh Espírito Santo querido e amado, por favor, ouve os teus filhos. Por favor, Espírito querido, abraça esta geração. Todas as vezes que nós chegarmos nesse momento mais importante do culto, eu vou fazer questão de lembrar a mim mesmo mais uma vez, publicamente, daquilo que um dia perguntei para o Senhor: onde é o lugar mais rico da terra?
E o Senhor me disse: filho, o lugar mais rico da terra é onde tem um povo que fala com o Pai Celestial com sinceridade de coração. Pai amado, Pai querido, num dos lugares mais ricos da terra, um deles é aqui. Porque aqui o Senhor tem filhos genuínos nas casas que estão rasgando corações. Alguns estão confessando pecados, outros estão pedindo socorro, e outros estão pedindo ambas ou coisas grandes. Isso tudo se faz na tua presença, Espírito amado. Aqui o Senhor tem presentes vivos. Eu os ofereço a ti numa bandeja de prata gravejada de brilhantes. Que o Senhor os receba como presente nas tuas santas e divinas mãos. Abraça eles, Espírito Santo. Cubra eles com graça, com poder, com afetos de Deus. Visita eles com visitação soberana de Deus agora. Traz quebrantamento nos corações. Alivia a alma deles. Remove o peso deles, meu Pai querido. Remove, meu Pai. Remove a angústia, remove o medo. Remove essa carga, meu Pai, que o Senhor não plantou. Move-te, Espírito, com liberdade nesse lugar. A tua palavra diz que onde o Senhor está, os enfermos são curados. Os feridos são restaurados. Os que estavam sem fé recebem visão e esperança, vontade de viver. Enxerta isso nos corações do teu povo, ó Deus. Enxerta, Espírito querido. Move-te com glória, move-te com poder. Sopra o teu vento nesse lugar. Ó Espírito amado, sopra o teu vento nesta casa. Recebe, Senhor, carrega no teu colo. Oh Pai Santo, Pai querido, abraça com afetos de Deus o teu povo agora. Entra com tua ternura nesse lugar. Abraça esse povo, abraça nos lares. Abraça, oh Deus, abraça. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Entra, Espírito de Deus, entra. Entra, Senhor, entra. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. É muito bom, igreja. A bondade de Deus é demais. Sinta a ternura de Deus pela tua vida, carregando tuas cargas. Veja o Senhor te dizendo: filho, filha, eu te amo. Dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia
Senhor renovou a aliança da fé com alguns. O Senhor me mostrou os anjos entregando documentos. E eu perguntei: que documentos são esses? Pensando que era coisa nova. Ele me disse: não, filho, isso aqui é ato de devolução. E quando ele disse devolução, entrou em mim a verdade, dizendo: muitos que tinham aberto mão de legalidades, de propriedades diante de Deus, de promessas, coisas que deixaram por alguma circunstância para trás, os anjos trouxeram devolução. O Senhor está devolvendo a você, porque tudo vai ser entregue agora. Aplaude o teu Deus, aplaude. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo